Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Genialidades do Esporte. Peço que deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Roberto Rivelino. Roberto Rivelino, sim com dois Ls, nasceu em 1º de janeiro de 1946, na cidade de São Paulo. Filho de imigrantes italianos, Roberto mostrou desde cedo seu amor pelo futebol e sua qualidade técnica diferenciada. Foi lá na rua Joaquim Guarani, nas capital paulista, que um diretor do Esporte Clube Banespa, que morava por ali, viu o garoto Riva jogar bola e ficou impressionado com sua habilidade. Então o convidou para jogar futebol de salão no clube. Por influência do pai Nicola, foi fazer teste nas divisões de base do Palmeiras, que era treinada por Mário Travaglini. Após comparecer por 3 vezes no clube palestrino, foi dispensado pelo treinador sem ao menos ter trocado de roupa. Mas o destino quis que no domingo seguinte, o Palmeiras enfrentasse em partida decisiva o time do Esporte Clube Banespa. Rivelino foi o nome do jogo, e Travaglini, que assistia tudo da arquibancada, tentou convencer Nicola a levar o filho mais uma vez ao Palmeiras. Nicola recusou, pois seu menino já estava com tudo adiantado para jogar no Corinthians, no clube do Parque São Jorge. Foi logo aprovado no segundo treino pelo técnico José Castelli, que percebeu que aquele menino tratava-se de uma joia rara. Iniciava ali, no ano de 1963, a trajetória vitoriosa de Rivelino, agora com um L só. O reizinho do parque, que já na base era uma sensação entre a torcida corintiana, estreou no profissional em 13 de janeiro de 1965, no torneio pentagonal do Recife, contra o Santa Cruz. O Corinthians venceu o time pernambucano por 3-0 e o estreante Rivelino fez o gol que sacramentou a vitória. Roberto Rivelino atuou pelo Corinthians de 1965 a 1974. Formado na base do Parque São Jorge, era a principal referência da equipe por quase uma década. Em entrevista a Walter Casagrande, do Globoesporte.com, o ex-meia comentou sobre a idolatria da Fiel. Até hoje eu tenho o carinho do torcedor. Até hoje, quando fazem uma enquete, sempre tem o Rivelino lá. O Rivelino aparece. Então eu fico feliz. E para mim, a maior homenagem que eu tive na minha vida foi quando Mário Gobi, enquanto presidente do clube, e o conselho liberaram de fazer um busto no Parque São Jorge. Isso aí tá eternizado, tá lá, citou Rivelino. A falta de títulos. Com 474 jogos pelo clube, Rivelino viveu a época dos 23 anos sem títulos. Aqui vale desmistificar a história. Na verdade, o Corinthians chegou a vencer o Torneio Rio-São Paulo em 1966. Logo, não ficou exatamente 23 anos sem ganhar nada, mas sim sem vencer títulos de grande expressão, como era o Paulista. Assim, Rivelino conta que um dos culpados disso eram os clubes de São Paulo, que ofereciam grande concorrência. Era difícil. Eu dei azar até nesse ponto. Como você falou aí, tem o time do Santos. Aí tinha a academia, do Palmeiras, que ganhava tudo. Aí tinha o São Paulo, que foi bicampeão paulista. E o Corinthians, se você for analisar, era o pior deles todos. Contratavam mal na época. Os dirigentes não tinham visão para trazer bons jogadores. O Corinthians naquela época conseguia contratar quem ele quisesse, tinha essa condição, explicou Riva. Mágoa com a saída do Corinthians. A falta de títulos grandes foi tão importante que minou a passagem de Rivelino pelo timão. Durante a maior parte da carreira, o camisa 10 sofria críticas por não conseguir trazer uma grande taça para o Parque São Jorge. Em 1974, a revolta contra Rivelino alcançou o ápice. O time alvinegro perdeu a final paulista para o maior rival. E de virada. Um título quase dado como certo. O primeiro de Rivelino, que escapou das mãos do Corinthians. Eu nunca esperava sair do Corinthians, porque eu nasci no Corinthians, pensei que ia encerrar minha carreira no Corinthians. Antigamente a gente pensava em jogar eternamente. O J. Ávila botou na TV que o Rivelino ganha tanto, tem gente morrendo de fome. Daí a imprensa abraçou a ideia do Ávila. E todo mundo metendo o pau no Rivelino. Não sei por que o motivo, explica Rivelino a Casagrande. O ex-jogador completa.
A porrada veio em cima de mim, só veio pancada. Eu não vi nenhum jogador falar, pô, o Rivelino não é culpado. Infelizmente, isso é uma mágoa que eu tenho. Eu sempre durmo tranquilo. O que eu dei para o Corinthians, o que eu fiz, sempre fiz com o maior carinho, sempre procurei dar o máximo de mim. Não me arrependo e durmo tranquilo, declara Riva. Em 1974, de saída do Corinthians, Rivelino transferiu-se para o Fluminense. Logo na estreia, uma daquelas coincidências do futebol. 3 gols em cima do ex-time. À época, Riva comemorou bastante os gols e foi até acusado de vibrar por ter sido sobre o clube que o magoou. Porém, o próprio jogador rechaça essa tese. Eu vibrava da mesma maneira que eu vibrava no Corinthians. Gol é o momento mais importante do futebol. E eu fiz 3 gols, por que eu não vou vibrar? Não foi pela maneira que eu saí do Corinthians, argumentou Rivelino ao GE. Invasão do Maracanã. Em 1976, durante as semifinais do Brasileiro, Rivelino defendia as cores do Fluminense. Na época, o presidente da equipe carioca quis convidar a Fiel para o jogo de volta, no Maracanã, como uma espécie de provocação. Conhecendo os corintianos, Riva tentou fazer o mandatário da época, Francisco Ora, desistir da ideia. De repente, o presidente Horta: Riva, eu vou convidar a torcida do Corinthians para vir pro Maracanã. Falei: presidente do céu, não faça isso. Eles vão invadir, eles vão invadir. Não, mas vai ser bom. Respondi: não, deixa eles quietinhos em São Paulo, relembrou o ídolo do Timão. A torcida do Corinthians aceitou o desafio e protagonizou um dos momentos mais sublimes da história do futebol, a invasão corintiana, quando mais de 70 mil torcedores teriam ocupado o estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Rivelino conta a sensação de estar do outro lado da festa. Foi impressionante, nós vinhamos pro Maracanã, na rua só via bandeira do Corinthians. Realmente foi uma coisa maravilhosa. Tô aqui agora e tô arrepiado. Quando eu subi a rampa do Maracanã e vi que era estádio dividido, foi uma coisa maravilhosa, contou Rivelino. Considerado por Maradona o maior jogador de todos os tempos e sendo o maior ídolo do neto, Rivelino enquanto jogou no Corinthians. Participou das Copas de 1970, aquela que é considerada a melhor seleção nacional de todos os tempos, e da de 1974, sendo campeão e 4º colocado, respectivamente. Participou ainda da Copa de 1978, mas na maior parte das partidas ficou no banco de reservas. Autor do drible elástico e dono de uma bomba de perna esquerda, o Reizinho do Parque teve uma breve passagem como dirigente do Corinthians, mas sem grande sucesso. Mas o que marcou nessa sua passagem foi que em uma entrevista disse que havia voltado ao Corinthians para ser campeão e que, se fosse possível, trocaria o título de 1970 com a seleção pelo de 1974 pelo Corinthians, mostrando assim o quanto Rivelino merece ser tratado como ídolo. O quanto que ele gosta do Corinthians e quanto merece ser lembrado e estar para sempre na história do Timão. Esse foi o nosso craque de hoje. Espero que tenham gostado do conteúdo que foi elaborado com muito carinho e dedicação a todos vocês. Deixe seu like, seu comentário abaixo e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade.